Vamos falar agora sobre bets, mudando de assunto e trazendo meu outro amigo agora para a tela, Matheus Teixeira, direto de Brasília. Boa tarde, meu caro. O Supremo Tribunal Federal deve julgar no próximo semestre a constitucionalidade da lei que legalizou as apostas, as bets aqui no Brasil. Como deve ser esse debate no Supremo? O que você nos conta? Olá, Yuri. Boa tarde a você, todo mundo que nos assiste. Exatamente, ainda não há uma data marcada para o julgamento deste processo, mas a previsão no Supremo é que no segundo semestre os ministros se debrucem sobre o tema. É uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República em que a PGR pede a inconstitucionalidade da lei, ou seja, a Procuradoria-Geral da República quer tornar as bets 100% ilegais no Brasil. Não quer permitir esse tipo de atividade aqui no país. Nesta mesma ação, o relator, que é o ministro Luiz Fux, ele proibiu que beneficiários do Bolsa Família usem o dinheiro do benefício social para fazer apostas, mas naquele momento o debate ficou restrito a esse tema, a possibilidade de pessoas que recebem o benefício usarem o dinheiro nas apostas, e agora o debate deve ser ampliado. Já nesse julgamento, por exemplo, alguns ministros trataram já e anteciparam alguma de suas posições. Por exemplo, há uma resistência dentro do Supremo, uma percepção de que apostas que envolvem apenas um jogador podem ser proibidas. O ministro Flávio Dino já falou um pouco nessa linha no julgamento que tratava apenas do Bolsa Família, que envolver dinheiro quando depende de apenas uma pessoa, como existe, por exemplo, a aposta de que tal jogador vai tomar cartão amarelo, tal jogador vai chutar tantas vezes ao gol durante uma partida de futebol. E isso é um dos temas, uma das áreas ali relativas às bets que pode haver restrição, que o Supremo pode impor essa restrição, porque a declaração de ilegalidade total das bets também está na mesa. A gente sabe que, apesar de ser recente no Brasil, movimentam muito dinheiro, tem um lobby muito forte aqui nos bastidores de Brasília. Não dá para cravar que o Supremo pode derrubar totalmente as bets, porque teria também uma repercussão política muito grande, mas o assunto está na mesa. O Supremo Tribunal Federal tem poder para declarar a inconstitucionalidade dessa lei, que começou lá no governo Temer. O governo Temer editou uma medida provisória que previa a legalização e, portanto, previa que poderia passar a valer esse tipo de atividade, esse tipo de empresa poderia funcionar no Brasil, e vinha acompanhado de uma previsão de regulamentação dentro de 4 anos. Isso não aconteceu no período previsto na lei, que era uma medida provisória, mas que foi aprovada depois pelo Congresso, portanto, se tornou uma legislação vigente no Brasil, e agora o STF vai se debruçar sobre o tema e pode derrubar as bets, tornar totalmente proibida, ou pode endurecer as regras. Já fez isso em relação ao uso do dinheiro do Bolsa Família e do BPC, de benefícios sociais, e pode também restringir esse tipo de aposta que envolva apenas um atleta. O Supremo Tribunal Federal está atento ao assunto, se tornou um dos temas centrais, inclusive na disputa política. O presidente Lula, o atual governo, abraçou essa causa, tem ido para cima das bets, falado que isso prejudica a população brasileira, e agora caberá ao Supremo dar a palavra final. No Congresso tem matérias nesse sentido também, mas que não andam, não tiveram evolução, e o STF pode se antecipar esse julgamento, portanto, sem data ainda definida, mas sim, deve ser julgado no segundo semestre. Em agosto, o Supremo já vai julgar um caso relativo a loterias, a apostas, que não é exatamente as bets, né, mas sim loteria como Mega Sena, essas questões que pode servir ali um pouco de indicativo de como o STF está vendo o tema, e muito provavelmente depois desse julgamento deve vir a data desse caso sobre as bets no geral, que pode ficar ali para fevereiro, outubro, ou talvez para depois da eleição. Há essa diferença de percepção dentro do Supremo, uma avaliação política ali do momento adequado de fazer esse julgamento, se no meio da eleição não poderia acabar botando mais lenha na fogueira, trazendo esse debate para o centro da campanha eleitoral, e a gente sabe que acaba contaminando o debate público, e, portanto, ainda há essa divergência interna. O presidente, que é o ministro Edson Fachin, que cabe a ele definir a data, ainda não deu essa sinalização. O mais provável é que seja no segundo semestre, mas ainda não sabemos se antes ou depois da eleição. Yuri.
Pois é, o Matheus, segue conosco aqui, porque falando do presidente do Supremo, Edson Fachin, que está aqui na tela, ele tem abordado com frequência o tema do enfrentamento à criminalidade e tomado iniciativas na área. E como isso tem sido interpretado nos bastidores da corte, o que você nos conta a esse respeito? Exato, Yuri. Isso, inclusive, dialoga também com as bets que a gente vinha falando, porque o ministro deu uma declaração recente afirmando que há uma proximidade ali, que tem que haver uma maior fiscalização do dinheiro das bets, porque já há denúncias de casos em que o dinheiro de apostas, de empresas de apostas, tem servido também na lavagem de dinheiro do crime organizado. O ministro lançou nessa semana uma rede de magistrados que atuam especificamente no combate às facções criminosas. O ministro afirma que tem que haver ali uma integração maior, seja de informações, por exemplo, de uma investigação em curso em um estado contra uma facção que eventualmente tem relação com outro estado, e hoje a gente não tem uma base de dados de tão fácil acesso para os juízes para ter essa integração da justiça e conseguir fazer um combate mais eficaz às facções criminosas. O presidente Edson Fachin tem falado muito desse assunto e ali nos bastidores isso é lido como uma tentativa do ministro de criar uma bandeira, um legado da sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal. Logo que assumiu o tribunal, ele falava muito da questão do Código de Ética, era a principal bandeira da sua gestão, acabou sendo deixado um pouco de lado nos últimos meses na tentativa de unir novamente o Supremo, uma vez que esse debate sobre o Código de Ética acabou dividindo os ministros, e agora ele pega como bandeira, já desde que ele assumiu, na verdade, mas ele tem aumentado as declarações sobre o tema, lançou essa rede nacional de juízes e juízas que combatem a criminalidade, deu declarações fortes como essa em relação às bets, e ele tem falado muito nesse tema e dialogado também com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. TSE também, o presidente Cássio Nunes Marques tenta evitar com que integrantes de facções passem para dentro da política, passem a integrar o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Há um julgamento, decisões em curso no Supremo, por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro, que o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirma que tem uma infiltração do crime dentro do Legislativo e do Executivo fluminense, mas não só isso. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, tenta ampliar e evitar que isso ocorra em todo o Brasil. Justamente nessa linha que o TSE aprovou ainda no ano passado, um endurecimento das regras justamente para pessoas que têm denúncias ou condenações por envolvimento com milícia ou facção criminosa. A lei hoje, a lei da ficha limpa, determina que apenas pessoas que têm condenações em segunda instância ficam fora das eleições, ou seja, é condenado por um juiz de primeira instância, recorre para o Tribunal de Justiça e os desembargadores confirmam essa condenação, a pessoa fica de fora da eleição. Mas, quando envolver uma condenação relativa a integrante de facção criminosa, não precisa dos 2 graus. Uma decisão de primeira instância já é suficiente para que essa pessoa seja declarada inelegível. Portanto, há uma tentativa de coordenar esforços de Supremo, CNJ e TSE, e o presidente Edson Fachin abordando muito o assunto e tentando fazer disso uma bandeira, deixar como legado da sua gestão no Supremo Tribunal Federal uma maior integração e uma maior eficiência do Poder Judiciário no combate à criminalidade, especialmente às organizações criminosas. Yuri.